bem-vindos. Vamos dar uma atualizada aí na nossa análise de Atom Cosmos. Vamos ver se segue o caminho que a gente tinha previsto e que a gente pode esperar em próximas semanas. E suportes aí, resistências e o preço-alvo aí para essa altcoin, beleza? Vamos começar aqui no semanal. A gente teve aqui esse topo que foi rompido. Aqui tá marcado esse retângulo aqui em cima. Ele rompeu e desrompeu essa região, tá dando um falso rompimento de topo. E também, logo após isso, ele rompeu o fundo e está tentando fazer justamente aí um falso rompimento de fundo também, tá? A gente tem aqui essa barra muito importante, foi a barra que começou o movimento de alta, eu vou deixar marcado aqui embaixo também. Então a gente tem um suporte aqui muito forte e a gente tem aí o provável estrutura de pullback sendo montada para Cosmos. Então, no semanal, a gente tem que ficar muito de olho justamente nesse fundo que ele fez aqui nos $7. Tá? Agora a gente passa para o diário e a gente consegue ver o que a gente pode imaginar de preço-alvo e um suporte um pouquinho mais refinado que facilitaria aí a nossa análise. Antes de tudo, já não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não ficar de fora aí. Tô mandando pelo menos 2 vídeos por semana. Tô tentando manter primeiro esse padrãozinho, depois eu vou aumentando conforme for necessário, mas por enquanto 2 vídeos aí por semana, geralmente na segunda-feira. Então vamos começar aqui, passando para o diário. A gente tem uma sinalização aí um pouquinho interessante, justamente pela questão de risco-retorno. Até por isso, a possibilidade aí de dar até 200% de alta nessa altcoin. A gente tem aqui, ó, essa tentativa de rompimento deste fundo aqui, tá? Então a gente teve esse fundo prévio que foi perdido aqui e agora a gente voltou para testar justamente essa região onde ele está tentando achar um suporte aqui, tá? Na nossa última análise, se eu não me engano, a gente estava mais ou menos nessa região aqui assim e justamente a gente estava precisando de um recuo para tentar montar um pivô para poder ficar com um stop um pouquinho mais viável e não ficar um stop muito caro. Então a gente tem uma boa chance aqui, justamente porque a gente tem essa região como um fundo, tá? Então aqui daria um stop de 18%. Então para altcoin isso é um stop bem curto, eu diria até. A gente teve justamente a formação aqui, ó. A gente tem também, ó, essa região que é importante, região importante, tudo na mesma faixa. Então é um possível armadilha aí de médio prazo, desculpa, para Cosmos. Então, o que eu consigo imaginar aqui, o que a gente pode fazer uma leitura aí de position para Cosmos. A gente tem aqui, ó, esse movimento importante corretivo, tá? Então a gente teve um primeiro movimento de alta, movimento corretivo, sem força vendedora para perder essa região para baixo. Então ele segurando aqui nessa região, a gente tem tudo para fazer uma reversão, para pelo menos aí de médio prazo, tá? Sempre lembrando que são análises para position, então a gente tem sempre stop curto, alvo longo e o prazo também, por consequência, acaba sendo um pouquinho maior, tá? Então voltando para o semanal, a gente tem justamente essa região aqui como sendo uma região importantíssima dos 34, $35, que geralmente quando o preço rejeita um topo prévio rompido, ele tem como alvo justamente voltar para essa região para validar como um falso rompimento ou então para voltar a subir. Tá? Então a gente poderia bater aqui, retornar, o que nos daria um pivô mais ou menos aqui, ó, que voltaria justamente nessa região aqui, que é uma região importante do gráfico. Justamente a gente tem essa acumulação, ou então a gente poderia romper essa região e já seguir subindo. Então eu tenho aqui como alvos para esse trade justamente essa região aqui. Vamos apagar aqui, vamos fazer a projeção e a gente teria projetado aqui o pivô justamente nessa região, né? Então a gente vê que essa região é uma região, né, muito importante dos $30 e eu ficaria aí de olho justamente como alvo da minha operação. Então um stop aí de 20% para um alvo aí de 230, 240%. Então é um risco retorno aí muito interessante e é um ativo aí que me atrai e provavelmente eu vou estar fazendo entradas nele aí
nessa região após o rompimento dos 8,70 mais ou menos. Aí eu tô fazendo uma entrada com o meu alvo lá nos $30. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise aí para Tom. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer altcoin aí que vocês queiram que dê uma olhada, deixa nos comentários. Assim que possível, eu tô postando geralmente na segunda-feira. Beleza? Valeu!